que deu. Deixa eu chamar o Marcelo. Deixa eu ver se o Marcelo... Agora foi. Vamos. Feito. E aí, gente? Boa noite. Boa noite a Acho que deu, amor. todos. Deu certo. Não, beleza. Eu sou mais novo nisso aí que tu, Marcelo. Valeu as dicas, tá? Já avisando o pessoal aí que eu não tenho Instagram, então eu não sei fazer essas coisas assim. Deixa pro pessoal mais novinho. É a minha primeira live. Tive que aprender também como é que faz. Mas tá tudo pronto aqui. Pedestal, fone de ouvido, iluminação. Olha aí. Guitarras ao fundo. É. Vamos ver quem que tá entrando aqui. Vitor, nosso Kátia. colega. Ó, a Kátia já... Kátia. Uma vez engenharia, sempre engenharia. É. Vamos ver. Eu tenho 17 pessoas. 16. Tá subindo. Uhum. Tem que arrasta ali a parte de mensagens para cima para poder ver mais Ah, foi mais. comentários. Beleza. Isso. Eu arrastei, mas ele volta. Mas tudo bem. Dá pra ver Ele mais. volta, tem que ficar O tempo cuidando todo. ali. Isso. Beleza. Vamos começar? Vamos lá, Se contigo. apresentar Contigo, primeiro? Marcelo. Eu me apresento primeiro, então? Vai, mas vamos deixar os mais novos na frente, estão mais acostumados. Então tá. Então, boa noite a todos. Sou Marcelo Mazuco, sou perito criminal aqui do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul. Eu sou paranaense, de Cascavel. Faz 2 anos, no dia 19 de junho, vai completar 2 anos, então, de perícia criminal. Um curso que eu entrei, a prova foi em 2017, nós fomos chamados em 2018. Então é isso, estamos começando aí a carreira na perícia criminal e falar um pouco da minha formação. Eu sou engenheiro civil, sou formado na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, em 2015. Eu trabalhei 1 ano com um escritório de engenharia, de projeto e execução de obras. Trabalhei outro ano também como concursado na Prefeitura Municipal de Guaraniaçu, como engenheiro civil. E por último ali, passei no concurso para cá, para o Instituto Geral de Perícias, e estamos aí. Eu tenho também uma especialização em estruturas de concreto armado e fundações, e estou fazendo um mestrado agora no Núcleo Orientado para a Inovação da Engenharia, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da URGS, aqui da Federal do Rio Grande do Sul, com ênfase na área de patologia e desempenho de edificações. Então, dei uma resumida aí na minha vida profissional. É isso aí. Bom, eu estou um pouquinho mais tempo que o Marcelo no IGP. Eu sou da turma ali de 2009, né? Então já estamos fechando aí 10 anos de perícia. Fiz o concurso de 2018, sou da primeira turma de 2000, que entrou em 2009. E dos 10 anos de IGP, eu tenho os 10 anos na engenharia, na seção de incêndio. Não andei em outras sessões como outros colegas aí. Então, deu para vivenciar bastante. Eu acredito que dessas
como a nossa média de atendimentos aí é bem grande, eu calculo aí que já deve ter chegado a perto de 1.000 locais entre incêndios, né, área de engenharia. Tem que uma hora fazer o levantamento, mas Bah, deve ter chegado já perto disso. bastante coisa. E, e de formação, assim, eu me formei em física em 2004, sou bacharel em física. Aí depois, como eu brinco com meus colegas físicos, né, eu descobri que física no Brasil não ia dar dinheiro, né, daí eu resolvi fazer engenharia, porque pelo menos na engenharia tu pode ganhar alguma coisa. Daí fiz engenharia, mas o mais curioso é que eu entrei com o diploma de físico no IGP, então física também dá dinheiro, né? Então é uma coisa que no final pode dar certo. Aí terminei a faculdade de engenharia, depois fiz já dentro do IGP o curso de engenharia, especialização em segurança do trabalho, e engenharia de materiais, né, eu fiz, perdão, deixa eu falar. E depois da segurança do trabalho, eu acabei fazendo um mestrado em gestão, que eu terminei em 2016. Então, eu brinco, eu fui lá do mais teórico possível, que é o curso de bacharelado em física, e minha última formação foi na área de gestão, que é coisa mais humana. Então, dei uma navegada aí no meio do caminho, fazendo perícias de incêndio, de explosões, de todas essas perícias afins da nossa seção ali que a gente atende, que é a seção de incêndios, né, engenharia civil, do Departamento de Criminalística, né? Fica dentro da divisão de engenharia. Então, essa é mais ou menos a minha formação. Também dei aula no curso de formação em alguns, inclusive do Marcelo, né? Um dos tutores lá do Marcelo no curso de formação. Dei aula em outros cursos de formação aí também no Brasil. Então, tem uma estradinha aí já. E tudo na mesma formação, na mesma área, né? Na parte de engenharia. O que, por um lado, é bom que a gente se especializa bastante, por outro, é ruim que a gente não vê todas as enormes, as várias áreas que a perícia tem, né? É, Mas, essa questão aí é bem fundamental. Acho que tem tantas áreas dentro da perícia criminal, é impossível saber tudo de todas. Na verdade, não dá para saber quase nada de todas. A gente se especializa e leva-se muito tempo, né, para formar um perito criminal. uhum. O conhecimento é bastante empírico, teórico também, mas basicamente empírico em muitas áreas e exige anos de experiência ali para pegar prática e confiança também para fazer os atendimentos e também depois redigir o laudo. Eu me recordo logo do início ali, já falando em experiência ali, que eu fui treinado, né, na época, acho que eu fui um dos últimos treinados diretamente, assim, do Rui, né, o pessoal do Departamento de Criminalística deve ter falado, o perito Rui. E Sim. ele tinha um conhecimento muito grande, né? Ele era um cara que ele não ficou, ele é do concurso de 97, mas ele já chegou com bastante experiência, né? Ficou até 2012, eu acho, 2013, ele se aposentou. Me treinou em 2010, né? Fez questão de me botar e ele é um cara que dizia assim que precisa de muito, que nem tu falou, muito tempo, né? E depois de uns 2, 3 anos, tu vai achar que tu tá bom, mas tu vai ficar bom depois de uns 4, 5 anos, 10 anos, aí tu começa a não ter medo das É, coisas. Então, isso demora daí bastante. foi bastante colocado para a gente ali, para os novatos, a questão da humildade, não achar que você sabe tudo. Sempre a gente analisa tudo com bastante racionalidade, né? Para tentar não se enganar. A gente não pode se enganar nunca. Então, a gente se esforça bastante ali para analisar tudo com a razão sempre. E tu que estava me comentando esse tempo, essa questão de vir do mundo mais acadêmico, assim, tu sentiu diferença agora que tu tá fazendo mestrado numa área bem exata, assim, o que tu notou, assim, comparando, assim, do laudo, que É, nem tu falou, é como a parte empírica da perícia, né? tem bastante. Eu estranhei no começo, vários conhecimentos são empíricos, mas se você for buscar na bibliografia, você vai perceber que é algo que vem sendo feito há muito tempo, em algumas áreas ali, mais de 100 anos. Então, isso vai sendo passado de geração em geração, meio hereditário o conhecimento dentro da perícia. A gente aprende com os peritos mais experientes
como você falou, o perito Rui, ele é ali para dentro do incêndio, eu não conheço, mas todo mundo fala dele, que aprendeu com ele, e agora os conhecimentos deles estão, por exemplo, com você, que passou para a minha turma. Então, é bem diferente, né? Essa questão da, da hereditariedade do conhecimento. Muito do conhecimento ele Externo, é tácito, né? Ele não é um conhecimento, isso. ele é um conhecimento tácito que vai se passando, assim, principalmente, até nem tanto a questão do que eu digo dos vestígios por exemplo, de incêndio, que a gente pode achar em qualquer lugar, em qualquer bibliografia tu acha, que gera uma marca de queima, que gera toda essa coisa, mas assim, o Sim, como tu encontrar isso, né? O como tu identificar isso, eu acho é, que é a parte que vem, sim, que sim. é mais A tácita sensibilidade, do processo. a sensibilidade, né, de poder observar os vestígios também. Isso daí não existe teoria, né? É na prática que a gente aprende. Mas, claro, sempre a gente estuda bastante, tem bastante livros sobre as perícias que a gente realiza e a gente faz essa conexão aí entre o conhecimento teórico e o empírico. O, Acho que dá para começar a falar um pouco dos tipos de perícias que a gente faz ali dentro da sessão, né? Vai lá, começa aí eu complemento. Uh, tá. Então, dentro do Instituto Geral de Perícias, aqui na capital, em Porto Alegre, temos o Departamento de Criminalística, onde são realizadas perícias de diversas especialidades. E dentro do departamento, então, temos a divisão de Engenharia Legal. E dentro dessa divisão de Engenharia Legal, temos a seção de incêndios e elétricas, seção de perícias em incêndio e elétricas. Esse nome, ele é bem genérico, mas nós fazemos vários tipos de perícias além dessas duas, né? Temos colegas de várias formações. Atualmente estamos em 3 engenheiros civis, eu sou um deles. Temos 2 engenheiros químicos, um engenheiro de materiais, que seria o Rodrigo, um engenheiro metalúrgico industrial, perito Borsoi, e, uh, Químicos? e os 2 engenheiros químicos, né? E os Uhum. 3 engenheiros eletricistas. Essa é a nossa sessão, então, é pequena, mas a gente dá conta de fazer todas as perícias de locais de incêndio, explosões, desabamentos, acidentes de trabalho, perícias Ah, internas de equipamentos eletrônicos, eletropressão, parte da elétrica. eletrople... eletropressão, e é uma área bastante grande e a gente atende a nossa região aqui de atendimento, compreende a região metropolitana de Porto Alegre, mais a parte do todo o litoral norte também do estado e a área da Coordenadoria Regional de Perícias de Santa Cruz do Sul, já É mais isso para o aí. centro do estado. É isso aí. Isso Então, atualmente, né? Quando até o pessoal do interior aí que pode estar acompanhando vai lembrar, não sei, né? Se vai achar bom, mas a gente tem um processo de interiorização também do incêndio, né? Então, quando eu entrei, a realidade das perícias de incêndio ela eram de grandes deslocamentos, né? Então, o pessoal do interior tinha menos pessoas, né? Trabalhando nas coordenadorias. E como a demanda era muito grande, foi priorizado no início essas pessoas do interior realizar a experiência de local de morte, né, que demandavam mais acidente de trânsito, que demandavam mais uma urgência maior de atendimento. E o incêndio acabou ficando um bom tempo ainda sendo atendido por Porto Alegre. Foi ali em sim, 2013, até depois do evento da Boate Kiss também, que foi interiorizado, né? Aí se negociou essa interiorização, começou a entrar mais pessoas também com as outras turmas do meu concurso, do concurso de 2008, e aí o pessoal do interior começou a assumir as perícias de incêndio na sua região, né? Para melhorar o serviço mesmo, né? Para ter uma velocidade maior, porque acontecia muitas vezes da gente, durante um plantão, se deslocar de Porto Alegre a Uruguaiana para fazer uma perícia, né? Então, acabava muito mais tempo de deslocamento do que de perícia, né?
Então, mas era uma realidade Sim. bem. Eu brinco com o pessoal mais novo agora que entrou, que era uma bem mais difícil, assim. Pelo menos uma vez por semana tu É, sabia que ia fazer uma viagem longa, assim, né? Tu sabia teus plantões, assim, acabava que pelo menos umas 4, 5 viagens ao mês tu fazia. Então, atualmente sim. nisso a gente evoluiu, assim, e acho que eu, claro, imagino que o pessoal do interior também tenha vários períodos que gostam de fazer de experiências de incêndio, né? Então, também vai melhorando também a parte técnica, né? Não, de todo Sim. mundo. Só para esclarecer, eu acho que tem gente de outros estados aqui, então assistindo, não conhece. Porto Uhum. Alegre, a Uruguaiana, dá o quê? 500 quilômetros de distância? Dá um pouco mais, 400, 600 de quebrado. 600. É. Então, Mas não é o mais muito longe que tu pode longe, ir de né? Porto Alegre, tá? Tu pode ir a Barra do Quaraí, que dá 700, e os quebradinhos que também já aconteceu. Sim, é. Então, na realidade atual, quando eu entrei já, com o interior do estado todo já com os postos do interior tendo equipes que atendem também as perícias de incêndio, o mais longe que eu já fui, o extremo da nossa área de atuação aqui foi Salto do Jacuí, fica a Uhum. 260 quilômetros de distância. Uma viagem de 4 horas, mais ou menos, só para ir. Então, Essa é já na valeu época da. bastante, né? Na época que eu entrei, essa era considerada uma viagem média, assim, não era uma viagem longa, uma Uma viagem viagem, média. uma viagem média, sim. Né? Então, ainda Mas bem que melhorou, né? sim, sim. Com o tempo foi interiorizando mais, né? E acho que, na minha visão, assim, o caminho é esse, né? Porque tu consegue dar um atendimento melhor para a população em todas as áreas de perícia se tiver o atendimento próximo. Então, tem que Sim, sim. fortalecer o interior aí. Yeah. Ó, a colega Grace ali, de acidente de trânsito, falando que é barbada. Barbada, eu acho que ela se referiu à A viagem para viagem. Salto do Jacuí. Isso. É, Não. Salto de Jacuí é realidades pertinho. diferentes. Sim, sim. Logo ali. Hum. E, bom, o pessoal ainda não se manifestou a respeito de perguntas. Eu Pois é, queria quem deixar quiser. claro aqui que essa live é para a gente quer interagir, então mandem perguntas, dúvidas, vamos conversar aí. Senão a Uhum. gente vai ter que começar a inventar assuntos aqui para começar É, a falar falar sobre. de falar a parte de incêndio, assim, do que é, vou abrir uma aula de incêndio aqui. Pois é. Até Mas aqui que no tiverem Instagram, dúvida, gente, como é que é feito a perícia de incêndio, qualquer coisa. ó, a Grace falou ali, não sei se você pegou o comentário. Vamos ver. Deve lembrar, no dia da Kiss, tinha mais 7 incêndios no interior. Ah, sim. Na época era uma demanda bem grande, assim. A gente teve mais vários incêndios no mesmo dia, né? Então acontecia muito seguido de ir pro interior, assim, e fazer mais de uma perícia, assim. Isso acontecia. Várias vezes, assim. Aconteceu isso e no dia da Kiss não deixou de ser diferente, né? O colega foi e acabaram ficando locais aqui que a gente foi tendo que correr atrás depois para fazer a perícia, mesmo que não é o ideal, né? Mas foi correndo atrás. Vamos ver que Sim. saber do regime de trabalho no setor de engenharia. Na nossa sessão ele é todo regime de plantão, né? A gente cumpre as 40 horas em plantão, né? Faz usualmente plantões de 12 horas, porque são plantões diurnos, né? Porque aí é uma característica mais da perícia de incêndio, que usualmente ela não pode ser feita de noite, né? Eu até brinco um pouco, não é que não possa ser feita de noite, pode. Só que teria que botar tantos refletores, porque quem já esteve num local incendiado vai concordar comigo. Tu não tem nada de iluminação elétrica nem dentro da residência, por exemplo, porque foi toda atingida. Usualmente na rua não é suficiente, então teria que instalar uma série de refletores. Tem na bibliografia, se for atrás, como instalar até esses refletores, etc., se quiser fazer de noite. Só que na nossa realidade, Sim, se a gente for fazer isso, tu vai perder mais tempo instalando refletor, né? E quando terminar de instalar já vai ser de dia. Então, é mais sim, conveniente tu fazer essa perícia de dia, porque tu tem uma visão até melhor de todos os vestígios que a gente vai encontrar, né? E por uma questão de segurança, né? De noite, tu tá numa casa que tá desabando por causa do incêndio, alguma coisa assim, tu não tem como saber
que risco tu está Exatamente. submetido, tu não enxerga todos os riscos, né? Então Mesmo são com plantões de... iluminação artificial, né? A iluminação artificial também muda um pouco, né? O pessoal até no DML também, tem as necropsias também, eles preferem fazer durante o dia, né? A luz natural, ela incide. Sim. E a gente vê muito marcas de queima, marcas de coisas que É, de noite fica difícil de enxergar. E a gente pode até duvidar, assim, eu não sei se o Marcelo já teve a experiência de ir num local à noite e depois complementar a perícia de manhã, pegar um fim de plantão, assim, que ainda dá para ir no local já, e já. depois ir no outro dia. Muda Mais de uma vez. completamente muda Muda, completamente o que tu muda, enxerga, né? com toda É, certeza. Os é, padrões são todos diferentes, não é a mesma coisa. tu não identifica, né? Então eu já também já tive algumas experiências assim e aí corroboraram o que a gente tinha na literatura já, assim. Não, Sim. é outro cenário, assim, não é a mesma coisa que tu enxerga. Então de dia que é o É, mais recomendado. então só reiterando ali a pergunta do colega, a gente faz as 40 horas distribuídas em plantões de 12 horas, das 8 da manhã às 20 da noite, Isto. distribuindo ainda ao longo do mês, aí vai revezando, Reveza final de o semana. colega sai de férias, e aí a gente vai se organizando entre os sete peritos, eu acho, que compõem Isto. A gente vai fazendo a sessão. essa escala, né? Que Isso, nem sempre é fácil de fechar, mas sempre tem pessoas isso. disponíveis. Aham. Ó, Então, pessoal, ah, mais alguma coisa? perito Sérgio Maia, colega lá da Paraíba, pediu ali para a gente abordar um caso legal. Hum, Vamos pensar do que, de qual área, né? Então, Sérgio, escolhe uma área aí mais manda de específica novo. para a gente poder escolher, pensar aí um local. Ó, perguntaram aqui a preocupação. Qual a primeira preocupação é uma perícia de incêndio? O que eu devo me preocupar primeiramente? Tá, depois vamos avançar. Primeira preocupação é com a segurança. Né? A gente estava falando de local escuro, acho que a primeira preocupação do local de incêndio é a segurança. E eletropressão também é a mesma coisa. Porque isso eu brinco um pouquinho com o pessoal que faz plantão de local de morte, assim. Usualmente os locais de morte, claro, tem locais ermos, tem tudo, mas assim, é uma casa, é uma via pública, é um lugar que está pronto para ser habitado, né? Ele é passível de habitação naquela hora. A gente vai, por definição, num local que já não é mais para estar habitado, ele já foi destruído ou está em risco. Então, primeira preocupação é com a segurança, né? Da Isso. equipe, a tua segurança. Então, tu vai verificar onde tu pode caminhar, por onde tu pode caminhar. Por isso que a formação de engenheiro civil é bem importante, né, Marcelo? Vocês identificam mais fácil questão de instabilidade, né, em estruturas. É até a habilitação da nossa. É uma atribuição da Isso, formação específica, né? Engenheiro civil para. isso. Esse o Às Marcelo falou, vezes. só complementar, desculpa, Marcelo, a questão da equipe ter várias formações, ela também não é por um acaso, né? Porque a gente, dentro da perícia de incêndio, se for ver na bibliografia, não tem um curso específico indicado, né? Então, por exemplo, É, o engenheiro químico, o engenheiro de materiais vai saber mais sobre todas as propriedades dos materiais que queimam, todas as propriedades, pontos de fusão, todas as pontos, né, mais os comportamentos dos materiais, por exemplo. O Marcelo, por engenheiro civil, vai saber mais a questão da estrutura. De repente, o engenheiro eletricista vai ser mais indicado para uma perícia que tem alguma causa possível elétrica. Então, a gente se sim. complementa nessas formações. É. A gente, a gente troca muita experiência entre as diversas formações ali. Eu sempre, todos os meus atendimentos, eu pego, abro as fotos lá no computador da engenharia e sempre chamo os outros colegas que estão de plantão para eles darem uma olhada, darem a opinião deles. Eu gosto de ter feedback de outras pessoas também, assim que a gente vai aprendendo, né? Pega, às vezes acontece algo muito específico, né? Então a gente vai aprendendo. Acho Vou que tem... trazer, eu acho, um caso. Tá, pode falar. Não, fala, Aí, fala, fala, fala. Eu ia ver outras perguntas, tá. mas fala do caso aí, vamos lá. Depois a gente puxa aqui. O pessoal tá perguntando de É, laboratório, mas depois a aqui gente fala, então né? já respondendo ali a pergunta do perito Sérgio Maia, eu atendi um caso curioso de teve um incêndio seguido de explosão. Eu não vou comentar a cidade para não ficar muito explícito, mas quando eu cheguei no local,
estava cheio tinha coronel do exército, coronel dos bombeiros, coronel da brigada militar, tinha general, e eles estavam todos Nossa. aguardando ali a perícia criminal, a gente chegar para começar a fazer a perícia no terreno. E depois, ao longo ali, durante a perícia, o pessoal investigando outras áreas também, eles descobriram que aquela casa, que no momento ali do incêndio ela estava abandonada, mas tinha alguns usuários de drogas que estavam utilizando ela, que aquela casa, na década de 60, foi casa de um oficial do exército e que ele tinha possivelmente roubado, furtado um morteiro do exército e levado para casa. E aí, e aí ele morreu na década de 80, o negócio ficou enterrado embaixo da casa e só agora, foi ano passado, 2018, que a casa pegou fogo e aí esse morteiro explodiu, detonou, né? Então, e aí um dos fragmentos do estojo do morteiro era um morteiro grande, se eu não me engano, de 250 milímetros de diâmetro, alguma coisa assim, foi parar a 3 quilômetros de distância. Então, e Nossa. aí o pessoal do exército estava todo lá com um detector de metal para ajudar a Se tinha procurar em outros, todo o terreno para ver se tinha mais. bah. Então, e aí a gente coletou a amostra do solo ali da região da explosão para ver se tinha algum resíduo do material para conseguir, para depois fazer a perícia no material em si, para tentar detectar que tipo de explosivo que era, para tentar é, correlacionar com algum período específico Sim. desse armamento, né? Então, esse é um Hum. caso bastante curioso. Acho que ninguém atendeu algo parecido ali na nossa sessão. Não. Aconteceu Morteiro, não. comigo. Foi um dos primeiros meses ali da, da minha experiência. Então, Ah, tu me lembrou falar em início de experiência, eu conto até no curso de formação, essa história tu já deve saber, então, o pessoal que fez curso. Um curioso que eu sempre dou, assim, que digo que foi engraçado, assim, foi um também, tinha uns 2 ou 3 meses, aí um colega foi junto comigo até, deu um incêndio na sede da CE, ali na Ipiranga, em Porto Alegre, a CE e é a distribuidora de energia, né? Só isso, a para CE é a distribuidora de energia do Rio Grande do Sul, aqui. E, bom, fui eu e foi um colega mais experiente, até que já acabou saindo do departamento, que foi fazer todo o levantamento, etc. E no final a gente chegou no causa, né? E não vou explicitar, até porque não gerou procedimento, não gerou processo, mas basicamente a causa do incêndio dentro foi uma causa elétrica, né? Então, uma coisa curiosa, assim, a causa, tu não imagina, Sim. né? Dentro da companhia de elétrica tem uma causa elétrica de incêndio, mas acontece também. Então, É aquela incêndios podem coisa, né? acontecer. Sim. Em casa de ferreiro, espeta de pau, né? É, pode acontecer também. Então, Mais ou menos não, isso, sim. é. E eu lembro, quando falou do caso de início, assim, isso pra mim foi bem curioso, assim, né? Eu fiquei seguro na hora, tipo, pô, em 2, 3 meses eu vou dar uma causa elétrica no prédio da Sé. Mas ainda tinha um colega mais experiente que nos ajudou e não teve dúvidas sobre a causa, foi Sim, bem sim. tranquilo. O pessoal perguntou de Vamos, laboratório, acho que dá para comentar um pouco, tu falou de coleta ali, né? isso, vamos pescar as perguntas aqui. Não Ah, pode eu não vou deixar comentar um passar. pouquinho de laboratório aqui. O que a gente coleta, né? Para laboratório, muito a gente coleta acelerante de queima, né, no caso de incêndio, ou o tipo de explosivo, em caso de alguma explosão, né, que nem o Marcelo comentou. Além e aí a gente coleta normalmente num potinho específico, né, um vaio de coleta que a gente tem, ou às vezes Isso. potes também padrão, outros padrão, depende do que é coletado. E a gente faz aí o envio para o laboratório do próprio IGP, né? Então, a gente tem o pessoal do laboratório faz para a gente essa identificação. Até é uma área que depende, dá para chamar outra live, o pessoal explicar um pouquinho essa É, parte de laboratório sim. mais de química, né? O pessoal falou mais de Só, genética. só para esclarecer para os mais leigos, acelerante de queima seria, por exemplo, um material inflamável utilizado para causar um incêndio. Isso. Gasolina, solvente, Álcool, refrigerante querosene. utilizado. Isso, esse fluido de isqueiro, esse tipo de coisa. Isso seria um material acelerante de queima. Eles Isso. geram marcas bastante específicas, às vezes, E, fico, distinguíveis. e ficam
em alguns materiais eles ficam absorvidos no material, né? Então tu consegue, por exemplo, levar um pedaço do rejunte, levar um pedaço da madeira e ele fica lá retido por um bom tempo. É, A gente exatamente. consegue... Cada tipo de material que fica impregnado tem uma técnica específica de coleta e acondicionamento, né? Então, Isso. a E o gente pessoal do tem visto na laboratório faz. bibliografia isso. Uhum. Sobre ali, na mesma pergunta ali, falaram sobre exames de laboratório, a parte de fios de cobre. Às vezes a gente pega exemplos de incêndios que a causa foi um curto-circuito, alguma coisa de sobrecarga, e aí a gente traz parte da... Às vezes, eu sempre trago, porque eu gosto de ter registrado, assim, como meio que um diário, às vezes... muitas vezes a gente traz para ter de... Não como uma contraprova, mas mais para mostrar para os colegas, discutir também, analisar na lupa, né? Nós temos uma lupa de aumento, então esse tipo de coisa a gente traz também. E, e agora a gente está com uma parceria, né, em metro, coletando alguns fios também que estão Isso. envolvidos em situações de incêndio. Eu já coletei 2 vezes e estamos encaminhando para o Inmetro também, para eles fazerem toda a parte de análise, de validação, certificação, né, para analisar se ele era certificado ou não. Certificado. Então, Basicamente isso. isso. É, O pessoal também perguntou detector de hidrocarbonetos, sniffer, né? Não temos, né? Tem bibliografia que recomenda. Na prática, não cheguei a trabalhar com nenhum, assim, o pessoal mais diz, que testou, né? Alguns colegas que testaram, é que a precisão dele não é tão boa assim para tu, né? Então, tem os equipamentos. Mas assim, usualmente o acelerante, né, o álcool, a gasolina, eles têm um cheiro bem característico, assim, né? Então, se tem muito, tu já detecta com o melhor detector que tem, que é o teu nariz, né? Então, e aí tu consegue fazer uma coleta. E se tu não tem muito e tu suspeita que foi usado, ele pode estar dentro do material que a gente comentou antes, né? Então, aí tu vai no foco que tu vai determinar, e aí tem outra pergunta aí que o pessoal perguntou também como é que se determina o foco, a origem, né? Tu vai no ponto de origem do incêndio e coleta algum material que tu tenha visto que possa ainda manter esse acelerante dentro dele. Então, sei lá, a pessoa foi botado fogo no sofá, tu pode coletar a espuma, né, que tu sabe que de repente iniciou no incêndio, que não foi muito grande, alguma coisa assim. isso. Então, isso a gente consegue com uma certa É. tranquilidade coletar. Lembrando que quanto antes for feito o combate pelos bombeiros, maiores as chances de os vestígios que vão indicar a causa do incêndio se preservarem, né? Então, Isso. a gente brinca que perícias em locais de incêndio é um tipo de perícia bastante ingrata, o perito, porque muitas vezes a gente fica horas revirando o local, mas o vestígio ali da causa do incêndio se perdeu, né? Então a gente trabalha também bastante com exclusão de hipóteses de causas, né? Às vezes para tentar nortear ali Uhum. a causa. Ah, Então, isso. buscar Vamos lá para ver. cima ainda tem outras perguntas. Acho que tem de drone, né? Lembrei do Diogo aí, Tá. nosso colega que gosta dos drones. Temos drones no departamento agora, né? Da carga na engenharia, para todo o uso da engenharia, né? Eu gosto de deixar assim bem claro, o drone ele não é só um equipamento para registro, né, Marcelo? Ele é um equipamento de perícia, né? Então, por quê? Porque eu tenho que posicionar ele bem, eu tenho que analisar eu não posso fotografar, então não é uma foto, eu brinco, não é uma câmera com hélice, tá? É um equipamento que é mais Exatamente. que isso, ele é mais que isso pra gente agora que está usando. O drone é praticamente um perito voador, né? Não é só uma Isso, câmera que voa. Então a exato. gente usa ele, eu mesmo já utilizei em local de desabamento, para observar ali as armaduras, né, a ferragem dos pilares que estavam expostas numa altura que eu não tinha como alcançar. Era uma altura de 7 metros de altura, não tinha andaime, o local estava desabado, então eu utilizei o drone para me aproximar da estrutura e observar ali os vestígios do desabamento e fazer os registros. Então, é uma ferramenta que veio para ficar, isso que
Conseguimos um segundo drone aí para nossa divisão de engenharia e o pessoal já está utilizando bastante. E acho que Sempre que possível eu levo. é uma tendência que não acho que fica mesmo assim. Hoje, por exemplo, estava lá e o pessoal do trânsito também está usando bastante, porque também se aplica bem, principalmente quando tu consegue fazer medidas indiretas depois, né? Para nós do incêndio não é tanto para medidas, porque a gente não mede tanta coisa assim, mede mais em caso de desabamento, né? Você, pessoal da engenharia civil, pode ter alguma medida que fique facilitada com drone. Mas para a gente, assim, tu ter uma visão completa da região do incêndio é uma coisa que faz muita diferença na tua macroanálise, assim, né? Tu chegar, tu pega uma fábrica grande, uma planta grande, assim, tu conseguir ver de cima muda, assim, tua percepção, facilita muito. E tu ter essa imagem já no local, né? Porque eventualmente tu poderia ter essa imagem, sei lá, se é um local de repercussão, algum órgão de imprensa pode fazer, alguma coisa assim. Sim. Só que no local tu já olha ali e tu vê de uma segunda maneira o local, e aí pode tu olhar, não, mas como eu consegui ver bem de cima essa região, que eu não conseguia ter notado algum detalhe de baixo e me direcionar para essa região. Porque que nem o Marcelo falou, a perícia de incêndio, o que eu vou fazer? Eu vou determinar a região que eu consegui por toda a bibliografia que a gente pode citar depois de como é que eu determino a região de foco inicial, e nessa região eu vou fazer um pente fino. Né? Nessa região eu vou literalmente me debruçar nos escombros e começar a ir atrás, né, do que pode ter causado. Então eu vou revirar escombro um bom pedaço. Agora tu bota numa fábrica de 10 mil metros, né, às vezes tu tem que delimitar muito bem essa região, e o drone ajuda isso. Tu tem uma visão lá de cima, tu delimita às vezes uma região muito mais fácil. Isso. Tá, eu vou pescar uma pergunta bem antiga lá. Laura perguntou se a gente solicita relatório dos bombeiros e se sim, se esses relatórios ajudam. Eu nunca vi um relatório de bombeiros e eu não utilizo para nada. Você pode ser que tenha alguma outra opinião sobre isso. Eu já vi alguns relatórios assim. Como aqui no Rio Grande do Sul tem a realidade brasileira da perícia, ela é bem ampla, né? E já discutiram isso aqui em outras lives, eu já vi o pessoal comentando e em congresso como um todo. No Rio Grande do Sul, o IGP sempre fez todas as perícias de incêndio, tá? Então foi desde sua fundação, né? Aquela coisa de deixar de ser departamento de polícia técnica e científica e tal, ele já assumiu as perícias de incêndio. Então, os bombeiros não eram responsáveis por essas perícias, né? Muitas vezes tu tem laudos bem mais complexos em estados onde os bombeiros fazem a perícia e esse laudo até pode ser confundido, ou pode ser tomar a vez de perícia, né? No Rio Grande do Sul, não. Então, para nós, assim, eu já vi alguns dos nossos colegas bombeiros aqui, os laudos deles são mais, as informações deles, né, a parte que eles dão ali, é mais no sentido de dizer como é que foi o combate, quantos litros de água foi usado, como é que foi o procedimento operacional, há quanto tempo demorou o rescaldo, todas essas coisas, se eventualmente tinha alguma estrutura de combate que falhou, hidrante, alguma coisa que eles tenham depois que verificar na fiscalização. Então, para nós não é uma informação que seja tão relevante na definição de foco e causa, né, que é os principais Na objetivos da área perícia de criminal, incêndio. né? Isso. Isso, para a área criminal. É relevante para a questão de prevenção, principalmente, né, e para a pesquisa deles mesmo, né, de como é que eles vão se tornar profissionais melhores em combater o incêndio. Os objetivos são diferentes, né? São diferentes, são documentos diferentes com objetivos diferentes. O que não quer dizer que a conversa no local não ajude, né? Muitas vezes tu conversa com os... Tem locais que tu chega e ainda estão os bombeiros fazendo algum rescaldo, né? Não é todos os locais que acontece isso, mas eles podem ter informações que são bem interessantes, de como é que foi o combate, como é que foi, e podem te ajudar. Então, essa passagem de bastão ela é importante também, assim como a passagem de bastão da brigada para um local de morte, enfim, também é importante, porque às vezes eles estão presentes antes no local, né, pegam alguma informação. Sim. Isso sim, mas o relatório em si, no caso dos que eu acompanhei, né, eles são mais técnicos no sentido para eles mesmos, né, se aprimorarem. Aqui no Rio Grande do Sul, né? Tá. A Cristiane perguntou de causa morte incêndio. Cristiane. Isso. Causa morte incêndio. Normalmente a vítima do incêndio, né, pergunta acho que em linhas gerais, ela acaba morrendo por asfixia, né, gente? Então, Isso. Eu é o mais acabei. comum. Dei Pode aula comentar, Marcelo. recentemente aí, dei aula recentemente no curso de formação da Polícia Civil. E então eu tô com isso fresco na mente aí.
as maiores estatísticas, causa mortes de incêndio é por asfixia, geralmente por monóxido de carbono. Mas a vítima pode vir a ser carbonizada após isso. Isso, Mas uma confusão que como pode acontecer. o corpo humano é bastante sensível ao monóxido de carbono, né? Então, geralmente morre em decorrência da asfixia e depois pode ou não ser carbonizado, dependendo da intensidade do incêndio. Então, Isso. acho que é E é isso. uma das coisas que a gente até olha no local de incêndio, né? A gente verifica a posição do corpo com relação à posição do foco inicial, né? Porque é Isso. natural do ser humano fugir, né? Então, se tu tem um incêndio que iniciou numa região, o mais comum é tu encontrar o corpo numa região mais longe desse foco inicial, né? Isso, Então, uma esse é o tentativa de comum. fuga. Isso, É. uma tentativa de fuga. E tem exames de A laboratório, não ser que tenha morrido antes, né? que E também aí, acontece, que eu sempre digo. muda toda a direção da investigação. Se Isso, a morte foi antes do incêndio, pode ter sido uma ocultação de cadáver, alguma coisa assim. isso. Pode ter sido um homicídio Aí, seguido de incêndio, né? Não um incêndio que gerou exatamente. uma morte. Eu já, E já é- peguei casos assim. Isso, e essa é uma coisa importante do perito no local, inclusive, porque muitas vezes essa informação a polícia ainda não tem, né? Então a gente definir, conseguindo ver que o foco foi numa região e de repente o corpo não tem um indicativo de fuga, alguma coisa assim, a gente pode passar essa informação para a polícia e eles podem mudar, ver com esse dado até do Sim. local, seguir uma linha de investigação que eles não estariam pensando ou que É, não teriam como ter aconteceu, chegado. com, aconteceu comigo, eu atendi um local e com vítima, quando eu voltei para a base, comecei a discutir com os colegas. Aí a gente começou a achar que era justamente era esse o caso. Eu liguei de volta pro delegado, falei, ó, dá uma prensa no pessoal lá, porque esse incêndio não foi acidental. E aí mudou toda a investigação. Né? Essa é a importância ali de colaboração também entre Isso. os diversos órgãos da segurança pública. Eu volto, é que nem a mesma coisa que eu falei, a passagem de bastão, né? Tu vê, a gente pega o bastão, às vezes, do bombeiro que terminou o combate, pode nos dar informação sobre incêndio, e passa o bastão para investigação, a partir daquele momento, com as decisões também tem outras linhas, né? Todo Sim, segurança pública ela é um sistema, né? É um sistema. isso. Vamos ver. Exames que podem ser feitos a Grace para identificar morte por asfixia em corpo carbonizado. Eu ia falar isso, bem lembrado. Obrigado, Grace. A gente tem também no laboratório o exame de carboxiemoglobina, né? Que é o pessoal que eu acho importantíssimo em casos de incêndio com morte a gente aguardar o resultado desse exame para determinar se de fato a pessoa respirou o monóxido de carbono, ele formou a carboxiemoglobina no sangue da pessoa ou não, né? E aí tu consegue ter a Isso. certeza de que isso corrobora a dinâmica que tu viu no local, né? Que a pessoa pode ou não ter fugido. Então, Geralmente a gente espera, né, o resultado do laboratório para poder para ver se corrobora ou não a nossa teoria ali sobre isso. esse. Perícia também é outra coisa que também dentro da perícia se complementam, né? Muitas delas se complementam. O pessoal falou Com também, certeza. Com principalmente nós que certeza. estamos na rua, né? Que trabalhamos mais com a perícia externa, a gente depende de muitos exames complementares que também são perícias internas, né? Para Sim. conseguir fechar toda uma dinâmica do local. Ah, deixa eu ver. Tem colegas aqui perguntando sobre o Ali que tu perguntaram se a viu. gente utiliza software para gerar 3D do local para auxiliar na É dinâmica. verdade. Sim, eu mesmo hoje de tarde estava fazendo o 3D de um local de soterramento. Teve aqui em Porto Alegre recentemente que eu atendi. E como o acidente de trabalho foi numa região muito próxima ao aeroporto, a gente não dá para voar com o drone sobre esse local, em função da proximidade. E aí ficaria mais fácil explicar os vestígios e a dinâmica no laudo com fotos aéreas, mas como eu não tive como tirar essas fotos, eu fiz o 3D hoje de tarde e aí vou utilizar o 3D para explicar a dinâmica. Então, mais fácil do Uhum. que com as próprias fotos.
Levantamento É, fotográfico, também, esse tipo de coisa, às vezes acaba utilizando. sim. E, claro, vai do local, né? Vai do local, Isso, né? vai da Alguns locais a necessidade, gente vai ter necessidade de fazer, aí pega um local que nem, por exemplo, aqui isso foi toda mapeada em 3D, a gente fez todo o modelo dela, né? No caso, Sim. para isso. Então, esse local que tu pegou também tinha uma facilidade, uma hora ia ficar mais claro, né? Isso eu também Porque gosto de muitas falar, assim, vezes. É, o perito ele é um intérprete da linguagem técnica, né? Então tu tem que mostrar de linguagem técnica, na linguagem técnica, mas que as pessoas consigam o leigo técnico na tua área, né? Tu tá escrevendo, tu engenheiro, tu químico, tu biólogo, tá escrevendo, mas todas as outras pessoas, quem vão ler os áudios, a maioria são operadores do direito, né? Então tu tem que deixar também de uma maneira clara e didática. Acho que é a função do perito também isso, não só sim, identificar o que aconteceu. isso. Senão o laudo não serve para muita coisa, né? Tem que ser. Exatamente. É, Na minha visão, essa é é, uma das principais funções. sim. Ah, Vamos ver aqui. Que perguntaram limiar entre incêndio e dano no uso de substância inflamável. A gente não faz muito essa diferença, porque no Rio Grande do Sul, não sei, a Aline NV perguntou, não sei se é enfim, no Rio Grande do Sul, uh, teve inflamável, vai ser equipe de incêndio na região de Porto Alegre, né, que a gente atende. Então, sim. não tem muito. Teve fogo, Se chamam. tem, Então, se tem fogo, vai a engenharia. mesmo que É seja um isso. pouquinho. Então, Isso, não tem um isso aí. limiar para determinar o que é cada perícia. Ah, tá, tem bastante coisa Não, ali. Você viu, é, passa rápido, né? vai Imagina, nem indo dá tempo mesmo. de responder tudo. Vamos, Ó, vamos trabalho pegar de aqui o paleo... que foi recebido. Mal Virgens falou, é um trabalho de paleontologia, escavações de perícia de incêndio. Já achei foco em 1 metro de escombro à base de fogão. Acontece mesmo. O colega deve É, fazer perícia. Acontece. exatamente. Eu já caminhei uma vez num depósito que era um depósito de plástico, né, de plástico reciclado, sobre escombros de mais de 1 metro de material plástico fundido também. E é, não é, faz parte do trabalho. tem vezes que não é fácil, né? Você tem Uhum. que ter bastante cuidado, você não sabe o que tem embaixo. Então, É é bem verdade. trabalho de paleontólogo mesmo. Tem um Navegando. pouco disso. Se aprendesse um Isso. pouquinho, seria útil. É. Botar no curso de formação. Paleontologia para incêndio. E tem casos que a gente acaba dependendo de grandes máquinas também, né? Aí Sim, tem que ter a sim. colaboração ali de quem está envolvido, às vezes. Como a gente não tem essas máquinas e nem habilitação para operar, às vezes tem que esperar a defesa civil, alguma coisa assim, vir com uma escavadeira para auxiliar. Então, Tem que. cada. Cada caso é um caso. Isso. Vamos ver. Qual a causa Uhum. mais comum de incêndio? Eu acho que essa resposta, acho que depende de cada região. A gente aqui na região Uhum. metropolitana de Porto Alegre, a criminalidade é muito alta. Então, a minha impressão, eu nunca fiz estatística disso, mas eu tenho a impressão de que a maioria é de origem criminosa. Bastante coisa relacionada à Lei Maria da Penha, briga de casal, esse tipo de coisa, que vem a resultar no É. incêndio posterior. É que Bastante comum, muita. né? É muito comum, assim, e o que a gente até, né, entre nós, a gente é sempre fogo na cama ou no sofá, né? É o mais comum nesse tipo de caso. Isso. Acabam nos chamando muito mais, a gente faz as perícias pela solicitação da autoridade policial, né? Então, acaba muitas vezes que tem incêndios que são claramente acidentais que a gente acaba não atendendo, né? Então a gente não acaba não fazendo perícia em todos os incêndios que tu vai um bombeiro lá apagar um incêndio. Então Não. a estatística que a gente tem que dos casos que a gente atende, que já sofrem uma filtragem, que são os casos que tem alguma suspeita maior, alguma coisa assim, eles são boa parte criminosos. Boa parte criminosa. Sim, sim. É. A Aline complementou ali. Se a autoridade formula quesitos de incêndio, e se a gente
apenas o dano com substância inflamável. Tá? É que depende do quesito. De ofício, né? A gente de ofício já responde uma série de quesitos, né? Padrão, que a gente Isso. determinou. Um deles, inclusive, é a respeito se foi encontrado vestígios de substâncias inflamáveis ou acelerantes de queima. Então, a gente já responde de imediato no laudo esses quesitos, justamente para não precisar complementar depois, né? Geralmente não tem a necessidade de complementação quanto a isso. A menos, mas se tem um quesito específico, tu responde, né? A gente usa esses quesitos padrão, que são os mais comuns. Se a autoridade policial faz um quesito específico, você responde. E também, se não tem às vezes vem quesitos que a autoridade policial manda que não tem muito a ver com o assunto, não porque, de repente, porque estão seguindo uma linha que não é o que aconteceu, eventualmente, né? Você responde o quesito, mesmo que não seja aplicável àquela situação, né? Faz parte também. O colega ali do Mato Grosso perguntou como que a gente trata casos de incêndio espontâneos. Ele trouxe ali um caso de uma indústria de reciclagem de material, derivados de petróleo, queima espontânea. Eu não tenho experiência nessa área, não sei se você tem alguma coisa para dizer. Tem pouca coisa, assim. Eu vou te dizer uma coisa, Marcelo, tu não vai ter essa experiência aqui no Rio Grande do Sul. É muito difícil, porque causa espontânea demanda baixa umidade, né? Usualmente. Então, baixa umidade do Paraná para baixo, do Paraná não tem baixa umidade, né? A gente está numa zona subtropical, então não que não possa acontecer, acontece em silos, acontece em depósito de algodão, acontece em esse tipo de coisa, acontece. Só que eu de cabeça acho que não peguei nenhum, não lembro de cabeça. Mas tu sabe que eu me dei conta disso e que é bem comum pro norte do país, né? Acima da linha, né, dos trópicos, da linha subtropical ali, né? Trópico de Capricórnio, isso é comum, porque é mais seco. E aí, quando eu fui dar aula em Goiás, né? Quando eu fui dar aula curso de formação em Goiás, o pessoal perguntou. Daí eu parei para pensar e disse, olha, vocês vão ter mais... Estava dando o capítulo, que eu tenho um capítulo que explica um pouco sobre isso. E eu disse, olha, vocês pode ser que peguem mais casos do que eu em um ano, peguem mais que eu 7, 8 anos que eu tinha, né? Até interessante. Eu nunca me deparei com isso e nunca tive necessidade, né? Vou buscar estudar sobre isso também, porque vai que acontece e a gente tem que estar preparado também. Outra coisa que eu me dei conta também dando aula fora do Rio Grande do Sul é as questões das particularidades regionais construtivas. Isso aí para quem é engenheiro civil é interessante. E não só o tipo de material usado, mas assim, por exemplo, eu comecei a dar uma aula em Pernambuco e aí comecei a falar casa de madeira queima assim, casa de alvenaria, casa de madeira, casa de alvenaria, né? Aí eu parei uma hora para e vi que as pessoas ficavam me olhando, assim, ninguém falou nada, né? O que está acontecendo? Eu olhei para lá e eu disse, vocês não têm muita casa de madeira aqui, né? Lá no Nordeste eles têm muito mais casa de pau a pique, né? É barro, com as casas mais populares, elas não são de madeira que nem aqui. Elas saem mais... Sim. Bem pobres, né? Então... Pelo tipo de vegetação nativa. Isso, exatamente. Madeira. É diferente mesmo. Então é uma coisa também que a gente tem que explicar diferente. É continental, né? Então tem muita diferença de um estado para o outro. A realidade dos peritos, então, de um estado para o outro é totalmente diferente. Isso. E aí até a questão de construções também. Tem o padrão, né? Todo que é lugar vai ter. Na capital vai ter prédio de alvenaria e concreto armado. Sim. Ali, a Aline pergunta, no caso de encontro de pérolas de fusão, se a gente faz algum exame para diferenciar traços de fusão primário de secundário. Não sei se quer falar um pouco sobre isso também. Tá? Normalmente a gente faz um exame que a gente diz morfológico, né? Pode trazer a pérola, tem alguns colegas que já fizeram, cortar ela ao meio, né? Para tu conseguir ver algumas coisas. Alguma coisa de também de fazer uma metalografia nela, mas nunca fiz, na verdade, assim. Até porque usualmente a pérola ela só vai te indicar se estava energizada, né, a rede naquele momento. Difícil de tu saber se ela é primária ou secundária. Na prática, assim, bater o martelo é muito difícil. Muito difícil. Então, a menos que seja um caso... que seja um caso que vai te levando muito para essa causa, que seja fundamental tu determinar isso,
acaba ficando numa pérola que te indica a energização, né? E por outros vestígios tu determina a causa elétrica, pode achar. Não dá para se basear só na pérola. Na minha visão, só a pérola é um vestígio muito tênue para tu dizer que foi. Tem que ter todo um conjunto de vestígios que te indiquem essa carga elétrica, esse problema, esse incêndio elétrico, causa elétrica. Vamos ver. Uhum. Faltam 4 minutos. Vamos lá, mais uma questão, de repente. Perguntou, bom, a respeito de incêndios ou explosões provocados por descarga eletrostática. Raio? Raio, não, Vitor? descarga... Eletrostática? Não sei. Natural? Por raio, sim, já teve. Teve raios, já pegamos alguns. Dele. Não, foi, voltou. Okay. Então a Kátia, que já teve com a gente na equipe de incêndio, ela pegou uma vez uma torre, até fui com ela no local, que foi o que a gente concluía que tenha sido um raio. Né? Tava sem o aterramento, né? Então teve uma. Mas também a outra questão que daí tu tem todo um conjunto de vestígios, tem que ver se teve descarga, né? Vai no site do IMET, se teve descarga, faz algum contato, o IMET tem esse controle de quanto teve de descarga, eles têm as bases meteorológicas, então também dá para acompanhar isso. Sim. Vamos mais uma aqui que o senhor respondeu via dos POPs aqui da Aline. Procedimentos para as perícias de incêndio. Temos POPs. No IGP a gente tem. O pessoal da área lá do ensino pode nos ajudar mais no futuro. Mas tem mais de uma centena de POPs no geral, assim, para todas as áreas. Na engenharia, para todas as perícias da nossa seção, a gente tem POPs. Tanto incêndio, explosão, acidente de trabalho, tem algum procedimento. É bom para quem entra, o POP é muito bom para quem entra. O Marcelo pode dizer, de repente dá uma lida ali, tu pode fazer um checklist bom do que não esquecer, né? Sim. Inclusive eles eram parte, eu acho, da bibliografia do curso de formação. Eu tinha vários POPs lá, a gente teve que estudar, sim. Então, na época que eu entrei não tinha, eu até ajudei, eu e a perita Sheila, que é a atual diretora do departamento, a gente confeccionou boa parte dos laudos da engenharia, mas então, um trabalho que a gente fez, assim, que agora temos POPs para várias áreas. Assim. Acho que é isso, 2 minutos, não vamos cair. 2 minutos, Encerrando. Gostaria de agradecer a atenção de todos aí, de quem colaborou, mandou perguntas, interagiu. Foi bastante, acho que foi produtivo, rendeu mais do que eu esperava. Dá para falar mais 1 hora sobre isso tranquilamente. Verdade. Também queria agradecer, então, e ficamos à disposição sempre, né? O pessoal já está perguntando, os vídeos ficam disponíveis, as lives ficam disponíveis, ficam, né? Vamos fazer uma propaganda aqui, a gente bota no site no nosso YouTube, né? No nosso canal. Isso. Marcelo, que é da nossa área técnica. Da Kriegs, e eu acho que vai ficar salvo também, deixa salvo aí no IGTV, fica no feed do Instagram também, para quem quiser assistir por aí. Então tá, beleza, gente? Obrigado. Da nossa parte, a gente gostou bastante, assim. E acompanha as próximas lives aí, que acho que tá bem legal. Assim, Isso aí. Tem bastante Valeu, coisa. gente. E assista as antigas. Isso aí. Valeu. Tchau. Valeu, Marcelo. Boa noite. A todos aí. Boa noite. Rodrigo. Até mais. Até.